está por aqui conosco, já estou vendo aqui a fotinha dela. Tem outras pessoas que estão aqui, irmã Floriene, lá de Santana do Araguaia. A irmã Rosimeire está aqui da Igreja do Buriti. Irmã Nilde. Tem uma galerinha boa aqui. Pessoal, vamos fazer uma oração, tá? E a gente já vai passar a palavra para a doutora Tânia. Hoje ela vai falar para a gente sobre depressão, ansiedade. É um tema de extrema relevância para os nossos dias, né? Com certeza, alguns de vocês têm alguém na família, no círculo de amizade, seja na igreja, no trabalho, alguma pessoa que sofre com isso, tá bom? Então, hoje, você vai aprender um pouquinho. Tem várias perguntinhas aqui, viu, professora Tânia, que eles já me enviaram algumas dúvidas. E com o passar da palestra, podem surgir outras. Depois que a professora Tânia falar conosco, vocês poderão estar fazendo perguntas para que ela possa, de alguma maneira, estar contribuindo aqui, elucidando as nossas dúvidas. Ok? Vamos, então, fechar os nossos olhos, curvar aí a nossa fronte, falemos com Deus. Pai de amor, a nossa gratidão porque o Teu amor nos alcança diariamente. Obrigado porque, de alguma maneira, Tua graça e misericórdia se renovaram neste sábado e por isso nós estamos vivos. Ó Deus, nós rogamos a Tua bênção na palestra de hoje à tarde, que tudo que a professora Tânia venha falar seja conforme as nossas necessidades mentais, emocionais e principalmente espirituais. Usa ela como um vaso nas tuas mãos, uma ferramenta viva nas tuas mãos, para trazer conhecimento, a fim de que possamos ter mais qualidade de vida e ajudar as pessoas ao nosso redor que estão passando por esse tipo de situação, por essa doença emocional e mental. Fica conosco. Pedimos a tua companhia dos teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Prof. Tânia, a palavra é sua a partir de agora. Pois é, Elton, verifica para mim, Júnior, se o microfone dela tá aberto. Tá bom? Está sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo joinha com vocês, né? Olha só, pastor, obrigada pelo convite. Hoje, não sei se é o calor, né? Aí eu imagino que tá bem fresquinho também para vocês, né? Certamente que não. Gente, tá muito quente. Brasília tá muito quente. Então, de ontem para hoje, eu terminei tendo mais pressão baixa, fiquei bem, eu falo assim, bem baqueada. Mas estou aqui firme. Hoje de manhã já preguei numa igreja aqui próximo. Só que a igreja tinha ar-condicionado, né? A minha casa eu acabei de mudar faz pouco tempo. É uma casa toda aberta, bem arejada. Eu falei, gente, não vou colocar ar-condicionado aqui não, porque não precisa. Triste engano, viu? O calor veio para dizer que precisaria sim. Mas, pessoal, é um prazer de coração estar com vocês. E vamos conversar um pouco, né? O pastor disse que já tem aí algumas perguntas. A gente vai começar falando um pouco sobre... A depressão é um tema bem comentado, né? Bem falado, todo mundo fala, todo mundo diz que entende, mas é mais ou menos como a morte. A gente pensa que só acontece lá não sei aonde, na casa do vizinho, lá... E a depressão, ela é uma doença que ela dá uma rasteira. E eu vou dizer por quê. Muitas pessoas, quando pensa em depressão, pensa numa doença psicológica. A depressão é um transtorno mental. Agora, psicológica no sentido de achar que é uma criação da mente. Não, isso não é nada demais não, gente. Besteira e tal. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar para vocês, né? Eu sou psicóloga, especializada em família,
psicóloga clínica, atendo família, casais, adolescentes, adultos. E por que eu voltei? Para me apresentar. Porque muitas crianças e adolescentes têm vindo para o consultório em busca de tratamento devido à depressão. Então, aquela coisa que só tem depressão, adulto, porque tem preocupação, porque tem problemas, não. E daqui a pouco eu vou falar um pouco por que será que está surgindo cada vez mais tantos adolescentes e crianças com depressão. Então, depressão é uma doença que não pode brincar com ela, né? E as pessoas falam, não, essa coisa da cabeça, eu já ouvi de tudo, do tipo, hora que passa, isso é falta de fé. Não, é um transtorno mental que pode ocorrer por várias questões. Alterações químicas, por exemplo, né, no nosso cérebro. Às vezes, os neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e até mesmo dopamina, por falta de conexão, vamos dizer assim, de forma bem simples, sinapses, a pessoa pode ter uma depressão. Então, a depressão também pode ocorrer, no caso, como eu citei agora, por fatores internos, né, que é uma questão mais de neurotransmissores, questão química, mas também por fatores externos, como, por exemplo, algum tipo de perda. A pessoa tem um emprego, estava estabilizada no emprego, aí perdeu o emprego. A pessoa perdeu um ente querido. Por exemplo, vocês sabem muito bem que esse período nós passamos, esses 2 anos aí, com essa questão do Covid, quantas pessoas adoeceram com depressão. Então, foi um momento de muito medo, de muita incerteza, muita angústia. Isso levou muitas pessoas a desenvolverem uma depressão. E uma boa parte, depressão moderada para uma depressão grave, né? Uma depressão mais complicada. Então, a gente precisa ter isso muito claro, que uma pessoa, quando ela vem falar que tem depressão, é muito importante você estar com seus ouvidos atentos, abertos para essa fala. Mas geralmente o que acontece? A depressão, uma pessoa que tem depressão que ela nunca teve, ela não identifica já assim, eu estou deprimido, né? Porque a depressão é considerada como uma doença silenciosa. E cada indivíduo tem a sua forma de apresentar a doença. Então, não é aquela coisa que você fala assim, eu estou com uma dor aqui nessa parte da cabeça, na fronte, eu estou sentindo barulhinho aqui, esquisito, as coisas, eu estou com rinite, sinusite, coisa do tipo. Não. Então, como cada pessoa apresenta a doença de uma forma, não existe um protocolo que fala assim, olha, quando acontecer, e ao mesmo tempo você fala assim, sim, tem, a gente sabe hoje como identificar, sabemos, mas geralmente a pessoa nunca teve depressão, ela é muito fácil entrar na depressão, porque ela não tem noção do que é identificar os sintomas, e eu falo isso por, inclusive, experiência própria, e aí eu gosto sempre de falar isso, gente, depressão, qualquer pessoa pode ter, não é falta de fé, eu falo, eu cristã, com as minhas filhas, marido, tudo certinho, no ministério, meu esposo também é pastor, e eu tive uma depressão. Eu não sabia identificar o que era aquilo, muito menos meu esposo. Mas o que é que me fez entender o que era uma depressão? Quando eu procurei um médico, porque eu estava muito fraca, desanimada, chorava muito, queria dormir bastante. E ali foi quando eu vim entender. Isso faz muitos anos, foi bem no comecinho do ministério, 30 e poucos anos. Então, não se falava tanto de depressão. O que é importante para vocês, né, para nós sabermos? A depressão é uma doença, ela não é uma doença transmitida, né, que você transmite para o outro, não é. Gente, eu não quero nem chegar perto, já ouvi de tudo, tá? De uma pessoa com depressão, Deus me livre, dizem que é terrível, não quero pegar. Não. Chatice pega, depressão não. Um ambiente chato, pessoas chatas, reclamonas, daqui a pouco você sai do lugar invocada, chateada, perturbada e reclamando também, mas a depressão não. Muitos casos de depressão são ignorados. E eu falo para você, assim, de várias situações onde eu tenho que entrar com de uma certa forma, com os pais, principalmente
Olha só, com os pais, quando eu falo de adolescente, criança. E com os pais, eu falo com os pais, né? Óbvio. E muitas vezes com os próprios adultos. Eu falo assim, olha, você está no quadro depressivo. Não, de jeito nenhum. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, ok. Mas é importante entender isso, que uma pessoa nem sempre com depressão, ela vai admitir, primeiro, que tem uma crença terrível, que a depressão é falta de fé, e tem depressão que é fraco. Eu sou uma mulher que sou bem resolvida, eu trabalho, eu dou conta da casa, tal. E como é que você agora vai dizer que eu tenho depressão? Depressão é alguém que só chora, que fica em cima de uma cama, que faz isso. Não, porque há vários tipos de depressão. Depressão leve, moderada e grave. Pelo menos 3, né? Então, muitas vezes a pessoa, eu posso estar falando aqui agora, para esse grupo, que esteja em depressão ou que já esteve, porque é muito comum também uma depressão leve para moderada, a pessoa tem no período da vida, sofreu pra caramba, saiu e não identificou que era um problema que precisava até mesmo de um tratamento. Aí você fala assim, então, se a pessoa saiu de uma boa, para que tratamento? Porque tem que observar o que causou a depressão. E outra questão é, uma pessoa que tem uma depressão, ela fica muito mais fragilizada a desenvolver outro quadro depressivo do que alguém que nunca teve. E aí, falando que eu estava falando de mim, continuando falando do período de depressão, aí nós saímos de São Paulo, meu esposo se formou e saímos de São Paulo, capital, fomos para o interior de São Paulo. Foi uma perda muito grande, porque ali eu tinha todo um suporte de amigos, parentes, eu tinha todo um suporte e eu vinha para uma coisa muito nova, então aquilo me assustou. Com pouco tempo eu comecei a ter depressão, desenvolver depressão, só que eu não tinha noção do que era. Vontade de morrer, tristeza, falta de apetite, choro por qualquer coisa. Você fala, estou chorando por qualquer coisa, então tem que ver por que eu estou chorando. É qualquer coisa mesmo? E geralmente a depressão você chora com tudo mesmo, então porque está muito fragilizada. Então na primeira vez que eu tive depressão, isso teve 2 vezes, tive, porque eu fiquei o quê? Mais fragilizada. Teve um episódio muito triste depois, em outro momento, só que eu não entrei, na verdade eu não tive, porque eu não entrei na depressão. Por quê? Porque eu já tinha tido depressão antes. Então eu já sabia quais eram os principais sintomas que apresentou no meu corpo, para mim. Então eu fiquei atenta. E olha só, gente, eu gosto de falar isso, porque embora foi lá atrás também, eu era muito nova, eu não tinha muita noção das coisas, não se falava em depressão como se fala hoje, muito pelo tratamento psicológico, jamais. E eu digo assim para você, o que me tirou, não me fez entrar na depressão, na segunda vez, foi, eu morava na frente de um parque. Eu comecei a fazer caminhadas, apenas caminhada. Identifiquei, esse sintoma é o mesmo que eu tive inicialmente. Aí eu comecei a fazer caminhada, comecei a tomar mais água. Quando estava, por exemplo, chovendo, eu fazia caminhada dentro de casa, de um apartamento. Eu não me permitia falar assim, vou ficar em casa, porque eu sabia que aquilo me fazia bem. E hoje, todos nós sabemos a importância de uma atividade física regular, especialmente para tratar, prevenir uma depressão. Claro que quando a pessoa está num quadro clínico bem complicado, a depressão já mais pesada, mais grave, a pessoa não tem condições nem sequer de passar um pente no cabelo, quanto mais fazer uma caminhada, né? Que também aí tem uma outra questão. As pessoas ficam às vezes assim, vai lá, vai fazer uma visita para alguém com depressão, ou tem alguém com depressão em casa, e começa com aquela fala desnecessária. E eu entendo que muitas vezes é para ajudar e termina atrapalhando. Fala assim, levanta da cama. Não, amiga, vamos lá, força. Olha o sol como tá bonito. Amigo, amiga, sol bonito para quem? O depressivo, ele não vê o sol bonito, ele vê uma escuridão, ele vê uma nuvem pesada, ele não tem ânimo para nada, nada brilha, nada tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Então, você quer trazer algo que não ajuda, é isso. Chamar a pessoa o tempo todo. Tônia, eu faço o quê? Primeira questão, momento, é você acolher a pessoa. Você acolher a pessoa, entender que ela está ali, às vezes deitada, sem tomar banho, sem querer comer, desanimada, e pensamentos negativos, porque ela não tem energia, ela não tem força para fazer isso.
Então, ela não precisa ouvir um monte de coisa. Mas estou aqui perto de você, o que está precisando? E às vezes a pessoa não quer só um quarto escuro. Olha, quando a pessoa está nesse nível, a primeira coisa que tem que fazer não é levar para psicólogo. Não é levar para psicólogo, você levar para um psiquiatra. Porque uma depressão moderada, dependendo da pessoa, para grave, uma depressão maior, ela não vai ter ânimo de pegar um telefone, marcar, procurar um profissional. Ela vai ter que ficar mesmo lá, largada, deitada, enfim. Então, é quando você, como família, tem que conscientizar a pessoa, ter todo o manejo, levar a pessoa para um psiquiatra, fazer uma avaliação, e o psiquiatra vai certamente caminhar para fazer uma psicoterapia. 100% de possibilidade, a não ser que o seu quadro esteja tão grave que ele entenda que primeiro a medicação vai ter que dar uma levantada em você para você ter condições de entrar no processo de terapia. Então, é importante pensar que a depressão ela pode se apresentar de formas diferentes para cada pessoa. A depressão ela é uma doença grave e acomete milhares de pessoas, e a tendência é que cada ano que passa ela vai aumentando. Aí eu falo, por quê? Né? A gente pergunta, por quê? O que é que tem trazido tanta casos de depressão? No passado ninguém falava nisso. Primeiro que sempre teve depressão, né? Na Bíblia já tem casos de depressão. No passado não se falava de muitas coisas. Não era só de depressão, não se falava de muitas coisas, porque não tinha essa questão da globalização, que a gente nem escuta mais falar nisso, né? Porque eu lembro na época quando começou a falar sobre isso, essa dinâmica universal que estamos vivendo, a necessidade do pronto para ontem, para agora, não tem depois, é ontem, tem que acontecer ontem. As exigências sociais. Antigamente, vamos pensar aqui, uma pessoa quando ia casar, um jovem quando ia casar, o máximo assim que ele era top, era pensar em ter uma casinha para morar. Isso já estava bom demais, o emprego dele, uma casinha para morar, um carrinho, quem sabe, se ele fosse muito ambicioso, estava tudo bem. Morar perto da escola pública, estava tudo bem. Hoje em dia, o camarada tem juízo de chegar para a moça e falar assim, olha, estou pensando em morar ali na esquina, numa casinha assim, a escola pública ali. Não tem mais isso, né? Eu vou te falar assim, mas tem lugares que o pessoal é mais tranquilo com relação a isso. Mas o camarada vai entrar ele já tem que pensar numa casa bacana, escola para os filhos, educação para os filhos, saúde, um padrão social que vá para a igreja e a mulher tenha como se apresentar, um celular bom, você percebe, um carrinho legal. Então, isso tudo vai gerando. E vamos pensar na mulher agora, ela olhar para esse homem, se não tem isso, gera insegurança, mesmo que case, medo, incerteza, angústia, aí vem filho, eu estou falando do âmbito familiar, bem resumidamente. Então, são muitas demandas criadas socialmente, né, para nós, e isso gera muita angústia. Você fez o quê? Antigamente, eu estou falando muito antigamente, né, parece que eu tenho 150 anos, tenho só 100, viu, gente, não se assustem não. Mas é isso, a gente tinha muito menos demanda, menos exigência. Você tem o ensino médio, parabéns, nosso CENOP está preparado. Hoje em dia, você termina o curso, né, um curso superior, já tem que entrar no mestrado, no doutorado, no mínimo especialização. A gente não percebe isso, né? Mas como isso tem, de alguma forma, não é nem diretamente afetado a nossa saúde. Aí vem as questões, interessante esses dias, né? Uma mãe desesperada, porque o filho queria um celular novo, assim, de última geração, e é só celular caro, né? E ela não sabia mais o que fazer, porque ela, sabe, eu não sei o que, mas eu tenho que dar, sabe por quê? Porque minha filha, se eu não der, ela começa a adoecer, ela chora, uma adolescente. Você está entendendo? Essa mãe me procurou desesperada. Aí você pode falar assim, mas na minha casa não existe não, na minha casa é diferente. Estou falando de demandas sociais que acontecem de diferentes formas, para você de outro jeito, para mim de outro jeito. Então, isso tudo vai causando, como, por exemplo, a epidemia, quando veio a questão do Covid, quantas pessoas coletivamente adoecendo? Quantos suicídios? Então, são os fatores externos, né? Os externos. O interno, a gente já falou, que é a questão mais
química no cérebro, tal, algumas questões de sinapse, através de alguns neurotransmissores. E esse mundo que vivemos, quando você olha para o mundo, todos nós aqui sabemos, todos nós estamos bem hoje, em casa, tranquilos, tal, mas sabemos que daqui para frente teremos, como temos agora, momentos muito bons. Mas, globalmente falando, nós sabemos que este mundo, ele não vai melhorar. Né? E aí vem a importância de nós, cristãos, exercitarmos nossa fé. Exercitar nossa fé. Mas o que é que tem a ver depressão com fé? Tudo a ver. Tudo a ver. Você está passando um momento difícil, uma crise, que para outras pessoas, diante daquele sofrimento, daquela provação, a pessoa entraria em surto até, adoeceria rapidinho. Mas você tem uma fé muito grande em Deus. E você tem uma experiência pessoal com Ele, vai dizer assim, eu sei que, a despeito do que está acontecendo, Deus está comigo e isso vai passar. Será que isso não tem um efeito positivo na nossa mente? Na forma de se blindar? Por isso que, na depressão, é muito importante, não é que na depressão, se tem um antídoto para a depressão, eu diria para você que seria a gratidão. Gratidão faz diferença. Tem muito material, né, que a pessoa escreve falando sobre esse tema, de ter um coração grato, porque quem não é grato não é feliz. Quem não é grato, ele não é feliz. E a depressão, ela traz essa infelicidade, é uma tristeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas mais comuns da depressão. A tristeza é um deles. Tânia, eu estou triste realmente, eu fiquei muito triste porque essa semana eu vi uma situação assim com a criança e tal. Eu vi outra questão. Peraí, está triste quanto tempo? Porque a tristeza faz parte da vida, né? Faz parte. Então, não é uma tristeza que você sente, fica até ali uns dias, 2, ali meio tristinho e tal. De vez em quando vai e vem aquele pensamento. Não é isso. É aquela tristeza que ela é persistente. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e a pessoa só vai cada vez mais ficando mais deprimida. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Tristeza, perda de energia. Você acordava de manhã para cima, tal, vou para o trabalho feliz, tal, escola, faculdade, tranquilo, sempre com energia. De repente você sente um peso sobre os seus ombros, aquela coisa assim, que você levanta, parece estar levantando um caminhão nas costas, aquela coisa, cada dia com mais dificuldade, uma perda de energia e, em muitos casos, também uma perturbação mental com pensamentos negativos. Aquela pessoa que só vem coisa ruim, só pensamento negativo, não consegue ver nada bacana, está sempre coisas ruins na cabeça, se eu sair vai acontecer isso, e se acontecer isso com meu marido, com minha esposa, e se minha mãe, não sei o quê, só pensamentos ruins. Uma certa irregularidade na questão não é do apetite, com relação a ou você come demais ou você come de menos, né? A pessoa fica ou querendo comer demais ou perde totalmente o apetite. Muito comum perder o apetite. Você perde o apetite, a comida não tem sabor, você fica muito sensível a não estar com pessoas, você não quer estar com um movimento de gente, conversando, socialmente falando, um isolamento natural, você quer ficar mais afastado, você fica mais apático, né? Você não consegue interagir bem, você se isola, na verdade tem um isolamento mesmo, você quer ficar sozinho, não quer conversar, vontade de morrer, pensamentos de morte ou ideação suicida, que é diferente. Uma coisa é a pessoa fala assim, não aguento mais. Nossa, é uma dor que sente, uma dor na alma. E uma culpa também é muito comum acontecer na depressão, a pessoa se sentir culpado, sentir-se não amado. São vários sintomas que surgem no indivíduo quando está no quadro depressivo. Então, fique alerta. Peraí, eu tenho pelo menos 5 desses sintomas. Eu fiz assim um resumo eu tenho pelo menos 5, então vou ficar alerta. Insônia, gente, insônia é outro fator que aparece muito comumente. A pessoa entra já ali no querer, dorme tarde, e deita e vai para um lado, para o outro, embola e não consegue dormir.
tem, às vezes, um quadro que nem sempre depressivo tem ansiedade. Já a depressão, ela tem muito a ver com o passado e com o presente, né? Questões do passado, aconteceu lá atrás. O que é que vai acontecer se? O que é que vai acontecer? A ansiedade, assim como a tristeza no quadro da depressão, faz parte da vida, do cotidiano nosso. Quem nunca ficou ansioso? Por exemplo, minha prova de ansiedade, gente, prova de fogo, foi na construção dessa casa. O cara deu, olha, fique tranquilo, 3 meses a casa, eu te dou a casa tranquilinho. 6 meses, 7 meses, e a casa não ficava pronta. E eu falei, Senhor, é aqui que você vai me provar, né? Porque eu sou para ontem, eu sou pernambucana. Então, pernambucana, ele é agoniado, agitado, vamos fazer, e mete a cara mesmo e já faz. Então, aqui foi prova de fogo, porque eu tive que trabalhar bem a minha ansiedade. E todo mundo tem ansiedade. Mas tem pessoas que surtam diante do meio de uma construção, não dá conta? Porque, gente, haja prova, né? Haja fé. Então, uma ansiedade controlada, que você tem o domínio sobre você, that's ok, tá tranquilo. Mas aquela pessoa que já passa para ser um quadro mais patológico, né, que ataque, que essa ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa vive no quadro de ansiedade. Às vezes está mais embaixo, mas às vezes está lá em cima. Mas ela funciona numa ansiedade, e essa ansiedade gera muitos prejuízos. A pessoa vive em alerta, 24 horas. Ela até para dormir, ela tem um sono perturbado. Então, que seja muito atenta. Tanto para a depressão quanto para a ansiedade, tem tratamento, né? Em alguns casos, precisa entrar com a medicação, outros casos não precisam. Geralmente, se é um transtorno de ansiedade generalizada, você vai tomar uma medicação, senão você vai passar a sua vida, como muitos passam, sofrendo igual a gente fala lá em Pernambuco, igual bode emborcado. Nunca vi um bode emborcado, mas dizem isso lá, né? Então, não precisa sofrer tanto. E ambos também de psicoterapia. Nós temos muita resistência em tomar medicação. Muita. Todos nós temos. Mas, gente, por quê? Eu vou ficar mais um pouquinho. Mas será que eu preciso mesmo? Essas medicações, tem umas que vão cair igual a luva. Você não vai sentir quase sintomas nenhum, vai ficar de boa. E tem aquelas que vão, sim, trazer alguns sintomas indesejáveis. Aí a pessoa de cara fala, Deus me livre, tomei a quantidade que começa. A pessoa já não queria tomar. Imagina. Teve qualquer sintomas indesejados, já a pessoa deu uma surtada já. Tá vendo? Não disse que não presta, não pode, sei o quê. Não. A medicação, você tem 15 dias, uma semaninha para adaptar o seu organismo. E para ter o efeito desejado, 10 a 15 dias. Mas não deu certo aquela medicação. Você tem que voltar no seu médico, conversar, ver direitinho a questão da dosagem, se está adequada para você, se está de mais, se está de menos. E assim, até eu falar sobre isso, tem pessoas que ignoram, falam assim, mas como é que você é cristã, uma psicóloga cristã, e você fala em medicação? Nós não podemos, tem que ser natural, queridos. Você está infartando, você está tendo um problema seríssimo cardiológico. Senta e ora, meu bem. Senta e ora com muita fé. Eu duvido que você vai fazer isso. Você vai correr para o cardiologista, vai fazer um monte de exame, vai para São Paulo, para os Estados Unidos, cuidar do seu coração. Para a doença da mente, você trata de forma muito... tudo bem e tal, ok? Um quadro depressivo, um quadro de ansiedade grave, ele afeta você em todos os âmbitos da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Mental, emocional, social e espiritual. É pouca coisa? É muito alto, gente. Afeta e afeta mesmo. Na tua relação, muitas vezes, com seu cônjuge, quantos problemas? Minha esposa tem uma depressão, eu não aguento mais, ela não sai desse quadro, tal, não faz tratamento direito, leva de qualquer jeito, eu não estou aguentando mais, estou até pensando em sair do casamento, um casamento de 20 e poucos anos. E tem outros transtornos, né, que acometem muitas pessoas, que não é o caso aqui, não foi pedido para falar sobre isso, mas é o transtorno de bipolaridade.
Gente, é muito difícil viver com a pessoa que dorme no céu e acorda no inferno. Aquela pessoa está aqui te amando, feliz, daqui a 5 minutos, solta os cachorros, os gatos, o papagaio, tudo em cima de você. Estoura com qualquer coisa. Aí, rapidinho também, 3 minutinhos, vira como se nada tivesse acontecido. Mas o universo está errado. Nunca ele está errado ou ela está errada. É um sofrimento absurdo. Tem que fazer um tratamento. Mas voltando aqui para falar ainda sobre a depressão e a ansiedade, queridos, tem muitos casos que a pessoa não precisa tomar medicação. Geralmente uma depressão maior, que é aquela que diz que não tem cura, que vem de pai, de mãe, de avó, de alguém lá de trás, que já traz a tua carga genética, vamos dizer assim, você vai conviver com aquela depressão por muito tempo, o resto da vida. Claro que para Deus nada é impossível. Mas é aquela pessoa que vai estar sempre ali, numa psicoterapia, numa medicação, tal, para se manter. Uma leve moderada é mais tranquilo, mas quando você segue aquilo tudo que você já sabe, não precisa nem falar aqui para você. Lembra que eu falei assim, quando eu identifiquei que eu estava entrando em depressão, eu fui caminhar. Eu não tomei nada, porque eu não estava em depressão. E mesmo a primeira vez que eu tive, foi leve para moderada. Eu não cheguei numa moderada, foi de leve para moderada, foi numa mudança ali, fui para o médico, conversando, o médico era até um clínico geral, e ele falou, olha, isso é depressão. Aí eu falei, depressão? Uau, fiquei assustada, não sabia, tal, enfim. E aí eu tomei, eu acho que não cheguei a tomar um mês, porque eu entendi o que tinha acontecido, e aí meu processo com meu esposo ali e tal, eu consegui sair e fiquei atenta. Então, anos depois, aquela situação que eu falei, é uma situação bem complexa, e eu estava entrando em depressão de novo. Mas não entrei. Aí eu falo para você, de lá para cá, já teve situações, Tânia, que você percebeu que você entraria em depressão? Eu digo para você que várias perdas importantes, várias, mas, o que é que eu te falo? Eu já tenho os recursos, né? Outra coisa também, a gente faz terapia, que é preciso muitas vezes, porque no meu caso, como profissional, eu faço porque eu tenho que fazer mesmo, né? Eu tenho que fazer terapia, porque eu não vou atender 12, 13 pessoas por dia e sem cuidar das minhas questões, tem que estar bem regulada, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei na igreja, o meu carro está quebrado, o carro do meu esposo está quebrado, e como ele ia passar em várias igrejas, tal evento, ele falou, Tânia, eu posso então ir com o teu carro, né? Eu falei, pode, é ruim para mim porque eu não estava muito bem, né? Eu falei, mas eu me viro, pego um Uber. Então, o Uber me pegou em cima da hora aqui. A igreja dá uns 15 minutos aqui de casa. Aí a pessoa lá desesperada, Tânia, fique calma, você vai me pregar, não sei o que. Quando eu cheguei lá, ela, olha, se acalme você. E eu olhando para a cara dela assim, eu falei, não, tá tudo bem. Então, não sei o que, tal, vai para o quarto orar, tome água, tome não sei o que, fique calma. Eu digo, por que eu estou falando isso? Porque você tem que aprender a lidar com as suas emoções. E grande parte das doenças, de uma depressão, muitas vezes de uma ansiedade, é a pessoa não ter o autoconhecimento. Gente, isso é fundamental. Autoconhecimento. Como é que eu funciono? O que é que me desestabiliza? O que é que eu preciso fazer para manter uma saúde mental minimamente bem? Isso não é o outro que tem que dizer para você. Você precisa entender como você funciona. Eu sou uma pessoa que eu não posso, por exemplo, ver... isso aqui é um remédio que eu passo para todo meu paciente, tá? Não assistir noticiário. Por mais que você fale assim, não, aquilo não me atinge, indiretamente, de alguma forma vai atingir. Aí você é uma pessoa que você vê uma notícia ruim, assiste, vê, escuta uma notícia ruim, acabou o seu dia. O que você tem que fazer? Trabalhar isso em você. Quais são os gatilhos? Que tipo de notícia? Eu não dou conta, então se afasta. Então, o que é que não me faz bem? Aquilo que não me faz bem, eu preciso me afastar. Eu estou num relacionamento extremamente abusivo, tóxico, estou gostando da data do casamento marcada. Você possivelmente vai ter muito problema na frente. Adoecer emocionalmente, pode desenvolver um transtorno de ansiedade, pode adoecer, ter uma depressão. Eu estou vendo um conflito muito grande no meu trabalho. Identifica isso. O que é que está acontecendo no trabalho? Você precisa aprender a lidar com aquele chefe? Não dou conta disso. Não, precisa aprender a dar conta. Então, muitas vezes, nós temos umas crenças limitantes, né, que
se eu fizer isso, se eu me submeter, eu estou falando de casos que vem à minha mente, né? Do trabalho e eu obedecer lá ao chefe, eu estou sendo fraco, estou sendo fraca, eu preciso me colocar, essa colocação muitas vezes faz você perder o seu emprego, como eu já vi. Então, como é que você funciona? Autoconhecimento é muito importante. E como eu lido com as minhas emoções? Queridos, a gente fala isso muito, né? Você não pode ser uma emoção, um sentimento. Você não pode ser um sentimento. O sentimento vem de pensamentos, né? Exemplo. Poxa, aquele cara do Uber me enrolou, ficou me enrolando, até dar o tempo dele receber a minha... Eu não tenho mais como cancelar. E eu quase atrasei no meu compromisso. Que cara miserável, gente. Tô com tanta raiva dele. Ele, sabe, fez uma maldade e tal. Uma coisa simples, boba, né? O que é que me gerou? Um sentimento ruim. De raiva, de indignação e tal. Parece bobo, mas uma pessoa que tem esse funcionamento, ela vai acumulando. Ela vai acumulando. Então, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa. É um outro problema, que é muito comum no depressivo. Aquela pessoa que é uma esponja. Tudo que acontece, na verdade, se sente o centro do universo, né? Porque a pessoa com a autoestima muito baixa, tudo que acontece tem a ver com ela. Você entra na igreja, o pastor não falou com você, você, meu Deus, o pastor é um falso. Ontem falou que foi na minha casa, comeu lá. Hoje passa, nem me vê. É um falso. É a esposa dele. Pior ainda. Porque assim, gente, a mulher sempre se dá mal, né? Porque a gente usa salto, arrumada na igreja. Gente, aqui para vocês, viu? Presta atenção. Para nós, esposa e pastor é o seguinte, a gente entra na igreja, geralmente, a gente não entra, pessoal, galera, tudo bem, como é que tá? Beijinho para todo mundo. Não entra assim, entra de jeito tranquilinho, às vezes sem olhar muito para o lado ali, para não chamar atenção. E somos muitas vezes taxadas como metidas, antipáticas, antissocial. Então, isso, inclusive, gera muito sofrimento em algumas esposas e pastor. Muito, muito. Principalmente no começo, do ministério, porque está aprendendo a lidar com isso. Então, lembra que a esposa do pastor é uma pessoa para decorar uma igreja, aprender o nome de todo mundo. E vocês, cada um é um para saber o nome de uma pessoa, para não chamar de esposa do pastor. É Tânia, é Rose. Isso ajuda, viu, galera? Mas voltando aqui à nossa conversa, então tudo isso pode, eu fiz assim um apanhado geral, né? Pode trazer um prejuízo, né? A depressão. E aí, só mais um pouquinho aqui sobre a questão da baixa autoestima, que é muito típico de uma pessoa que tem depressão, ela não se sente amada, se sente feia, sabe? Ela acha que as pessoas não dão importância para ela, ela acha que ninguém é capaz de amá-la nunca, que até aqueles que dizem que ama estão mentindo, porque ela não merece o amor de ninguém, ela não merece o respeito de ninguém. Trate disso também. Trata da questão da baixa autoestima, que às vezes não está na depressão, a pessoa não tem depressão nenhuma, mas tem autoestima lá embaixo. Mas isso afeta o quê? Afeta a tua relação com você e com o mundo interno e com o mundo externo. Pastor, tem tanta coisa para falar, mas o pessoal quer participar? Prof, eu falo por mim, eu estou amando. Por mim você continua falando a tarde inteira. Mas já surgiram algumas perguntas aqui. Se a senhora quiser, eu posso perguntar um pouquinho. Então vamos lá. Olha, primeira pergunta aqui é a seguinte. Depressão e ansiedade poderia ser uma doença passada de pais para filhos? Tem a depressão, que é a depressão. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa com quadro depressivo, eu pergunto, me fale um pouco sobre a sua família, não é? Isso é um clássico para a gente, né? Que é aquela depressão que não é por fatores externos, tem um peso sim, né? Tem uma relação muito grande com o histórico familiar. Geralmente, uma depressão maior, ela tem um quadro relacionado ao histórico da pessoa. Minha mãe teve, às vezes não foi nem a mãe nem o pai, mas o primo lá, o tio, o avô, de algum lugar vem. Né? Então, pode estar relacionado sim. A mesma coisa da ansiedade, né? Principalmente quando você pensa num transtorno de ansiedade. E o que é interessante, vou falar uma coisa para vocês, que isso é uma história, um conteúdo mais complexo, até para as pessoas entenderem de cara, que é meio surreal, né? Hoje, a ciência já comprova a questão da
Só um detalhe, agora que eu vi, tá todo mundo com, só eu e o pastor com o vídeo aberto. Aberta. Liguem as câmeras, gente, para a gente saber que vocês estão aí. Eu tô falando, então eu vou falar só com o pastor, viu, pastor? Tá bom. Eu sei que tem gente que tá muito tranquilão, deitado no sofá, na cama, né, no descanso sabático. Mas, gente, é ruim falar aqui, olha, tá aí Ideplay. É isso, é isso mesmo, Ideplay 7? Oi, José dos Reis. Tá vivo, querido? Francisco, Elton. Vandelice. Gente, é bom falar com as pessoas, né? Mas fiquem à vontade. Não quero obrigar. Flávia Alves. Flávia é o nome da minha filha. Ok, mas tudo bem. E, pessoal, fique à vontade. Então, eu falei assim só para perturbar um pouquinho vocês, para ver que tem alguém aí, porque o pessoal passou, liga a câmera e vai passear na casa do vizinho. Aí não vale, né? Mas é isso. Então, pode ter uma relação bastante importante. Então, e às vezes, como eu falei, a depressão, a ansiedade por situações mais externas e é mais fácil até, inclusive, de tratar, né? Sem dúvida. Ok, prof. É o seguinte, suponhamos que existem as doenças adquiridas e existem as doenças que nós já temos a tendência dela, né? Então, vamos supor, se eu tomar muito refrigerante, ingerir muito açúcar, eu vou ter uma diabetes, muito provavelmente. Porém, tem pessoas que têm alimentação correta, exercício físico e tem diabetes. Do nada, pum, pegou. No contexto da depressão e ansiedade, nós já temos essa tendência ou a depressão poderia ser uma doença adquirida? Nossa, essa pergunta é bem complexa, né? Ela é complexa mesmo, até porque há vários estudos, né, sobre a depressão. Então, vai ter estudo que vai dizer que sim, e vai ter uma outra linha que não. Mas, assim, eu acredito, vou falar da experiência que a gente tem, que pode ser sim. Quando você fala adquirida para mim, você está falando que é não como diabetes. Não como diabetes. Não. Né, porque é diferente. Porque agora, que algum tipo de alimentação e hábitos ruins, quer ver, por exemplo, que eu falei que ia falar com relação ao adolescente e à criança, tem muitas pessoas que estão desenvolvendo depressão, muitas desenvolvem, uma das principais causas é o uso de drogas lícitas e ilícitas, uso, a internet, comprovado hoje cientificamente, internet e jogos, e hábitos nocivos no geral. Então, a pessoa não tem nem o quadro da família lá, ninguém, nem nada que trouxe lá na sua corrente, lá no seu gênero, nada. Não passou uma situação externa mas devido a alguns maus hábitos, por isso que eu lembrei, porque você falou do diabetes, tal, comer isso e aquilo, desenvolveu uma depressão. E vive naquilo, essa depressão, ela não é uma depressão leve, é uma depressão já mais estruturada, né, muito mais nociva. Então, nesse caso, sim, mas eu não teria como dizer assim, olha, adquiriu, não sei se adquiriu, cairia, não sei, mas eu vou até pesquisar isso. Mas na minha cabeça agora não me vê essa questão de adquirir você desenvolve ali por esses contextos que eu falei, né, até onde eu sei, mas eu gostei da pergunta, para até fazer essa pesquisa, adquirir, porque é isso mesmo, né, você pensa no diabetes, você pensa em várias doenças físicas, que você adquire por várias situações, alimentação, tal. Agora, quer ver uma coisa que você desenvolve uma depressão? São aquelas pessoas que têm pensamentos negativos. Mas ela não tem um pensamento negativo já porque é depressiva, tem depressão? Nem sempre. Aqueles pensamentos persistentes lá, só coisas ruins, tem aquela pessoa que, nossa, ela não sabe por quê, mas ela pensa. Lembra desse detalhe, olha, eu penso, sinto, faço. Essa escadinha aqui, ó. Penso, sinto, faço. Penso, sinto, faço. Penso as coisas ruins, me vêm sentimentos ruins e ações ruins também. Eu estou pensando que meu pai faleceu há tanto tempo, aí começa a lembrar, meu Deus, e o dia disso lá foi tão triste, daqui a pouco eu estou o quê? Sentindo tristeza, uma dor tremenda emocional, estou chorando, me acabando em lágrimas. Pensamento, sentimento e ação. Pensamento, então, e aquela pessoa que ela tem
Porque, gente, principalmente a mulherada tem que estar muito atenta. Nós somos mais acometidas por depressão do que os homens. As mulheres adoecem mais de depressão do que os homens. No geral, nós nos preocupamos mais. É só vocês pensarem, principalmente as casadas. Quando você chega em casa do trabalho os dois, tem filhos. Quando vocês chegam em casa, geralmente, né? Eu vou fazer a pergunta, mas é retórica, porque vocês não vão responder, a não ser que vocês façam assim, ó. O que acontece lá? Pensa assim, os dois chegando junto do trabalho. Para onde a mulher vai? Para a cozinha, é ou não é? Ver as tarefas dos filhos, mesmo que o esposo faça, também acompanhe. Mas a adrenalina, a questão da preocupação, da necessidade de resolver, ela é muito mais ativada, geralmente, nas neuróticas. Quem são? Nós, mulheres. Meu Deus, e a tarefa? E não sei o quê, já está pensando no jantar, no café da manhã, no que vai acontecer no outro dia, a tarefa da criança. Então, a mulher adoece mais devido a esse funcionamento. E é muito mais comum as mulheres se preocupam. Nós temos essa coisa de nos preocuparmos mais. E algumas mulheres é muito, mas é muito comum os pensamentos negativos, os medos que vai acontecer no futuro, a ansiedade, né? Lembra do futuro? Medo que vai acontecer. Gente, muitas vezes a boa parte da que você pensa que iria acontecer não vai acontecer. Mas, por outro lado, também lembra que a Bíblia fala o quê? Aquilo que você pensa. Então, tem que ter muito cuidado com o que você se alimenta, os pensamentos. Pensamentos ruins geram sentimentos ruins e ações ruins. Ninguém gosta de mim na igreja. Nossa, me colocaram naquele cargo, mas eu sei que fulano está me engolindo, está aqui comigo. O que acontece? Você desenvolve essa crença, isso cristaliza na sua cabeça, você tem um sentimento ruim com aquela pessoa. Comparado a quando ela começou o tratamento comigo, eu sou outra pessoa, viu, prof? Que bom. A professora Tânia, irmãos, ela trabalha com a técnica de EMDR, que é de forma psicoterapêutica. Ela desbloqueia algumas memórias dolorosas aí através da estimulação bilateral do cérebro, tá bom? Prof, nós podemos dizer que, de forma inconsciente, as memórias da nossa infância, quem sabe até da gestação da nossa mamãe, de alguma maneira estimula a depressão na vida adulta? Você já pegou casos assim? Eu acho ótimo, né? Porque esse pastor, ele fica criando perguntas que nem Freud responde. Mas é muito bom. Eu comecei a falar e, como uma boa TDA que eu sou, eu ia falar sobre a questão do jeito que eu falei assim, que é bem complexo. Lembra que eu fiz a introdução e mudei de assunto? Isso é muito comum, tá? De vez em quando eu tenho que sair buscando assim, vem cá, querida, vem pra cá, que a conversa é outra. É interessante essa terapia, né? Porque justamente o que você está colocando aí tem muito a ver. Vamos pensar aqui, ó. Hoje, a ciência comprova que o que a gente come, o que a gente bebe, e mais, o que nós pensamos, sentimos, quando estamos gestando um ser, pode interferir ou causar, vamos pensar nisso, uma ansiedade, medos, sentimentos de rejeição na vida adulta da pessoa. Olha que coisa mais maluca para nós mulheres. Aí as que já são mamães falam assim, meu Deus, naquela época eu estava vivendo uma situação assim, assim, assim. E aconteceu isso, isso, isso. Eu lembro, criança, eu via minha mãe falar assim, nossa, fulano, que tem uma irmã que tem uma questão, que ela é diferente de todos nós. Uma alteraçãozinha ali, alguma questão ela tem, a gente não sabia o que era e tal. E a minha mãe falava assim, olha, a gente, fulana de tal, nesse período eu passei muito nervoso com seu pai. Muito, muito nervoso. Lá chama aperreio. Sabe o que é aperreio, né?
fulano está aperreado. Eu acho, estou lembrando minha origem, é muito bom isso. Então, assim, muito sofrimento com meu pai mulherengo, toda aquela história lá. E aquilo não fazia assim, sentido, né? Falando, gente, mas hoje já faz mais do que sentido. Então, sim, pastor, vamos pensar que tem várias histórias, né? Várias histórias de pacientes que não sabem de onde veio um sentimento. Uma das histórias assim, mais simples, né? Para não entrar em detalhe. Imagina, vem a paciente feliz no casamento, feliz, tal, o esposo, mas tinha uma queixa muito grande que esse homem, ele não se importava com ela. Ele não se importa comigo. Então você me fala um pouco, não, ele me diz que me ama, ele, sabe, ele cuida até de mim, mas sei lá, quando eu falo algumas coisas para ele, que eu acho que ele tinha que dar mais assim, atenção, não sei, eu sinto assim, meio que ele falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Vamos lá, na terapia, eu trabalhando com ela, aí reprocessando, veio uma imagem que ela não lembrava, que é o que o pastor falou, a gente trabalha com o reprocessamento de histórias que você viveu, que são memórias que a gente chama de desadaptativas. Imagina um tanto de memórias que o cérebro tem na vida dele. Hoje mesmo, quantas coisas eu vi, falei, ouvi, olha o bombardeio. Mas nem tudo cola, graças a Deus. Nem tudo fica mesmo. Tem um lado ruim, né? Porque das coisas boas é bom que fique, mas o que é ruim fica, vai embora. Então, tem algumas vivências, experiências negativas que a gente vive que elas colam, elas cristalizam, elas ficam congeladas no nosso cérebro. Aparentemente, ou para uma pessoa ou outra, aquilo não tinha importância nenhuma. Mas é sempre bom lembrar que o nosso consciente, imagina que o consciente é isso aqui, ó. Consciente é isso aqui de água. Consciente. O inconsciente é o oceano. Então, a maioria das nossas memórias estão lá guardadas no inconsciente. E mais, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem assim, aconteceu há tanto tempo atrás. Não, se é uma memória desadaptativa, tanto positivamente, se for positiva, ok. E se for negativa, ela vai ter um efeito negativo 30, 40, 50 anos depois. No reprocessamento, o que é que veio para essa pessoa? Ela tinha assim, um sentimento muito grande que não era amada. Por melhor que o esposo fosse para ela, não se sentia amada. E depois eu perguntei, e com outras pessoas? Também. É como se ela não tivesse muita importância, ela como pessoa. Uma pessoa bem-sucedida, inteligente, enfim. O que é que veio para ela? Na sala, brincando com os irmãos. Olha a cena. Brincando com os irmãos, um dos irmãos a machucou. Na brincadeira de irmão, a machucou. E ela disse que chorou muito. E a mãe dela não veio ajudá-la. Então, ela sentiu na hora um momento muito grande, um sentimento de abandono. Era abandono muito forte. Não era nem só rejeição, era abandono. Vamos reprocessar. No reprocessamento vem muitas coisas ruins e o cérebro vai organizando, vai dando sentido, vai ressignificando aquela cena, né? Aquele episódio. Daqui a pouco vem nela o seguinte, não, a minha mãe, eu lembro, a minha mãe estava em casa, que ela achava que a mãe, ela tinha chamado e a mãe não estava em casa, tinha largado eles. Daqui a pouco vem, minha mãe estava na cozinha. E vocês? A casa era grande, eu estava na sala brincando com meu irmão. Você chamou sua mãe? Não, eu só chorei. Aí você imagina a cena, que terminou ela entendendo que a mãe estava presente, que eles não estavam largados na rua, a mãe estava fazendo almoço para eles. Mas qual foi o registro que ficou na cabeça dessa criança? E ela cresceu com essa crença, essa distorção, né? Que essa mãe não ligou para ela, que essa mãe não deu atenção, que essa mãe não amou, porque a mãe não protegeu ela. Só que ela estava muito bem guardada, dentro de casa com os irmãozinhos brincando. Ô, Tânia, mas e aí? E aí que ela se tornou uma adulta insegura, achando que a mãe não gostava dela, que as pessoas não davam ouvido para ela, que ela não tinha importância no trabalho, insegura no trabalho, estava no processo de aumentar o cargo, de ser promovida, com muito medo de aceitar essa promoção, porque ela se sentia incapaz, ela não era importante. Você tem noção do que é isso? Olha o caminho que a pessoa fez. Então, respondendo, pode ser que alguma situação que viveu lá na infância, ou até mesmo essa mãe que gerou
E aí vem um monte de lembranças, né, de situações que a gente termina trazendo. No outro caso, a pessoa desenvolveu o apego inseguro, né, que é quando você não se sente protegida, amada lá na infância, e muitas vezes na gestação. O que acontece? Essa pessoa, um dos casos, né, lá, é bom falar assim, porque eu atendo gente de vários lugares do mundo, então não é daqui, não é daí, é de algum lugar do mundo. Um sentimento tremendo, desenvolveu uma depressão, porque no contexto familiar, a gestação da mãe foi um relacionamento que não foi o relacionamento que a gente espera, né? E quando ela engravidou, ela não quis a criança, né? Na verdade, não é que não queria a criança, não queria estar grávida. Teve todo aquele processo de negação, de medo, de angústia, enfim. No reprocessamento com essa pessoa, que na época era o bebê, veio isso muito forte, o sentimento de que não era amada, não era desejada, e eu fiz o gestacional com ela, que passou a mencionar. O gestacional é, a gente reprocessa a pessoa ainda sendo gerada. E explicamos que aquele sentimento que ela tem não era dela, não tem nada a ver, era da mãe. Mas de alguma forma, vocês já ouviram falar assim, nossa, fulana estava grávida, aconteceu o quê? Ela perdeu o neném. Por quê? Ela tomou um susto, menina, ou ela viu uma briga na rua, foi terrível. Eu tenho situação de paciente que perdeu o bebê porque estava dentro de casa, entrou um bêbado gritando, brigando na rua, na casa dela, ela perdeu na hora o bebê. Ué, mas o que tem a ver o bebê com ela? Porque ela sentiu aquilo. A carga emocional de estresse foi tão grande que a criança não sustentou. Passou para a criança. Vocês entendem isso? Já ouviram falar nisso? Ah, a fulana ganhou antes do tempo, nasceu de 7 meses, de 8. Por quê? Ah, porque ela tomou um susto, passou uma raiva muito grande. Isso aí todo mundo sabe. A criança que está sendo gerada, ela não tem capacidade de falar assim, nossa, agora me deu um medo, uma ansiedade, uma angústia, mas está tudo bem. Foi a mamãe com o papai, foi a mamãe no trabalho, foi a mamãe... Não, aquilo vem como sendo dela. Então pode ser sim. E no caso dessa pessoa, ela entendeu que aquele sentimento, esse segundo caso também, depois eu trabalho muito com família, né? Aí a mãe veio também para a terapia. E aí eu primeiro fortaleci a menina, a moça, para conversar com a mãe. Aí ela confessou o que tinha acontecido, aí veio contar a história, tal, que a menina nunca, tem 20 e poucos anos, não sabia. Fica mais fácil ela identificar que aquele sentimento não tinha a ver com ela, tinha a ver com a situação que a mãe tinha, que era uma adolescente. Enfim, vocês entenderam? Então pode ser, pastor, eu acredito que pode sim trazer pela experiência mesmo de clínica. Prof, como você é especialista em família, chegou uma pergunta aqui bem interessante. A gente vê às vezes, né, os pais têm 4 filhos, 5 filhos, e 1 ou 2 se desbandera, como diz lá na Bahia, né? Foi a mesma educação, criados com os mesmos princípios, o que fazia para um, fazia para todos. Tem alguma explicação do ponto de vista psicológico porque a criança ela já pode nascer com algumas tendências que outras não têm? Foi erro na educação, porque a educação foi a mesma para todos, ou deveria ser uma educação diferente para cada filho? Como a gente entende essa situação? Tá. A minha mãe teve 9 filhos, né? Teve 11, mas morreram 2. Ficaram 9. E esse discurso de educar do mesmo jeito, você já sabe, né? Que nosso povo adora falar isso. Olha, todo mundo é igual. Eu dei amor para todo mundo do mesmo jeito, cuidei. Primeiro que não tem como, né? Ser do mesmo jeito. Embora a pessoa faça as mesmas coisas. Tá aqui todo mundo junto, todo mundo é especial, todo mundo... Mas cada um sente diferente. É muito comum não ser na casa de vocês. Acontece comigo, minha mãe, especialmente com a irmã mais próxima. O que acontece? A gente fala do mesmo episódio, na mesma época, era a irmã bem próxima à minha idade. Só que ela conta a história de um jeito, eu conto de outra. Mas não foi assim, Tânia, mas fulano era assim, não, menina. Fulano, ele é assim. Lembra aquela situação? Ah, eu pensei que... Mamãe, por exemplo, meu relacionamento com minha mãe faleceu já. Cada irmão era de um jeito. Cada um sentia e escrevia minha mãe de uma forma, de meu pai a mesma coisa. Então, tem muito a ver, pastor, com a forma como eu, que aí eu trago isso, é meu,
de como eu vejo o óculos que eu uso. Não tem aquela pessoa que ela é mais pessimista? E tem aquele que é mesma barriga, que é otimista, tal para cima, mas também numa família. Tem aquele que é de gente boa, tranquilo, bacana, e o outro é mais sisudo, na dele, calado. Tem a ver com a personalidade, né? E vem também isso, tem uma influência forte das gerações. Mas pode acontecer, repete de novo só o final. Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Da pessoa, mas repete só o finalzinho aí para completar, por gentileza. Então, aqui a mãe está dizendo o seguinte: eu criei 5 filhos, dei o mesmo amor, a mesma educação, ensinei os mesmos princípios. Perdão, deixa eu atrapalhar você. Tá, claro que pode, né? Eu tenho várias situações de família que você vai contando. Ó, fulano tal, aquele saiu. Por quê? Tem casos que eu te falo de família que eu acompanhei que o pai tratava o filho. Esse negócio de tratar todo mundo diferente, igual, primeiro que já começou errado aí, né? Cada um é diferente. Mas esse discurso de ser igual nem sempre é igual. Com o filho, quando ele acordar o garoto, era filho, acorda, tocando nele tranquilinho. No outro, batendo. Já não é igual, mas o discurso dessa família que eu acompanhei era todo mundo igual. Mas o que acontece, né? Se o mesmo princípio, eu acho que ela está falando mais a questão de permanecer ou não na igreja. Né? Então, como é que esse filho via esse pai cristão? Como é que esse filho via esse pai tratando essa mãe? Que para um filho ele era o melhor pai do mundo, que tratava bem a mãe, para o outro aquilo não era. Ou trato pessoal. Cada um sentimento, cada um sempre de um jeito. Mas eu gosto mais de falar, sabe, eu vou sempre para um lugar quando os pais vêm com isso. Gente, onde é que eu errei? Criei todo mundo igual. Fulano está nas drogas, fulano está não sei aonde, fulano é homossexual, fulano está não sei o quê, fulano... E tem fulana, graças a Deus, na igreja. Lembra de Lúcifer no céu? Isso me responde muito bem. Aí sim eu digo para você, Deus tratava todos com o mesmo amor. Um era importante por isso, mas aquilo era importante, o outro, mas todo mundo era tratado num ambiente perfeito. Por que esse miserento inventou de mudar o coração? E aí vem a angústia de muitos pais. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, para a irmã e para nós todos pensar nisso, se Deus perfeito, num ambiente perfeito, sem maldade, sem nada de ruim, que não é o caso nosso aqui, nosso coração é imperfeito, somos imperfeitos total, erramos pra caramba como pais. E Lúcifer, eu digo, debandou e levou até essa parte. Ele não levou um filho, ele levou até essa parte dos anjos. Onde foi que Deus errou? Aí vem o sofrimento de muitos pais. Entender que os filhos têm livre-arbítrio. Os pais poderiam ser os melhores pais do mundo. Nunca é raro que não é o caso. Perfeitos, deu tudo de bom e de melhor para o filho. E às vezes, muitas vezes, os filhos até reconhecem isso e falam, nossa, realmente. Eu tenho uma filha que ela rebatizou semana passada. Tem 2 semanas que ela rebatizou. E no auge das besteiras que ela estava fazendo, sentei com ela e falei, né, filha, a escolha é sua. Como mãe, eu te falo, isso. Você é maior de idade. A escolha é sua. Você quer pagar o preço? Ela olhou bem nos meus olhos e disse, eu vou pagar o preço. Para um pai, isso é desesperador, né? Você fala, meu Deus, ela vai se dar muito mal. Vou pagar o preço. Qual é o grande problema que angustia muitos pais? Nem o filho paga o preço sozinho, mas a gente paga uma conta grande junto. Nem o filho paga um preço sozinho. Mas tem as escolhas. Depois de 8, 9 anos, ela se rebatizou. Estou muito feliz com isso. Então, isso é uma coisa que não tem como a gente controlar. Por mais que você seja perfeitinha como mãe, que não é, e tal, e cuidou desde a barriguinha, contava historinha e tudo mais. Quando o filho cresce, as influências externas são muito grandes. E nós, como mães, precisamos aprender a nos perdoar, que inclusive faz parte do nosso tratamento, né? Da nossa saúde mental, perdoar os outros, nos perdoar. Então, às vezes, você fala, poxa, eu errei sim em algum lugar, de alguma forma tal, mas será que isso aqui justifica o fato da minha filha e meu filho sair da igreja?
E aí eu falei isso da minha filha porque ela falou assim para mim, mãe, em outra conversa, eu não tinha motivo nenhum para tomar nenhum comportamento errado, nem eu nem minha irmã. Porque o que vocês ensinaram para a gente foi o suficiente para escolher fazer o que é certo ou errado. Então, nós temos que ter consciência como pais que é isso. Os filhos, a gente ensinou o que demos conta de ensinar. A gente ora sempre para Deus completar aquilo que nós não fomos capazes de fazer. E ter a liberdade, dar livre-arbítrio para os pais, para os filhos. Porque não tem como, quando eles querem fazer, eles vão fazer. Sair da igreja ou ficar. O que nós temos que ter muito cuidado é como manejamos isso. Com a questão do livre-arbítrio, aí você tem um filho maior de idade em casa. Livre-arbítrio, tem que dar livre-arbítrio. Mas tem limites, né? As escolhas que ele faz, que não impliquem ainda estando dentro de casa na sua vida. Porque essa mesma filha, com 20 e poucos anos, ela não queria mais essa satisfação para a gente. Ela saía e não queria dizer para onde ia. E nós chamamos, sentamos, olha, amamos você, você é muito importante. Mas, enquanto você estiver aqui dentro de casa, você deve satisfação sim para a gente. Aonde você está indo e o horário que está voltando. Ela não gostou, claro, mas foi assim. Aí meu esposo falou assim, agora, se você quiser não dar satisfação para a gente, você já ganha bem, você tem condições de se manter, você pode alugar um apartamento e morar. É claro que ela não foi, que ela não é boba, né? Perder toda a regalia da casa e gastar o dinheiro dela. E estou falando isso por quê, pais? Porque é importante que a gente coloque limites. Você não vai tratar um adulto como se fosse uma criança ou um adolescente. Cada um tem um manejo diferente, né? Você não trata todo mundo igual. Mas eles têm que entender que dentro da casa, enquanto estão debaixo do teto da gente, quem manda são os pais. Quando eu falo quem manda, não é dizer assim, olha, são 9 horas e vá dormir. Não cabe mais para um adulto, um filho adulto. Tem que ter uma conversa, uma negociação, tal, conscientização. Porque ele vai entrar no quarto dele, fechar a porta, ele vai dormir 4 da manhã, como eu tenho uns que fazem. A mãe vai fazer o quê? Pôr para fora? A pergunta é, tinha dinheiro para comprar o celular? Não, a mãe deu, então agora aguente. Os pais não deram? Vai ter que aguentar. Com internet, com telefone melhor do que todo mundo. E com isso, muitos adolescentes estão entrando em depressão. Estão se automutilando, estão entrando porque a internet é uma avenida sem fronteira. Enquanto o pai está dormindo, a mãe está dormindo, eles estão caminhando pelo mundo soltos. E aí estão se encontrando com alguns elementos que estão destruindo a vida deles. Aí depressivos, ansiosos, se automutilando, suicidando. Gente, é muito grave isso. Ok. Prof, a irmã Doroti, ela pergunta o seguinte, quando alguém se acha muito forte em determinada situação difícil e acha que está bem, mas o corpo reage de forma diferente, já que tem um histórico de depressão, né? O corpo pode estar sinalizando uma nova crise depressiva? Tem que observar, irmã, o corpo, o que é que ele está falando, né? Porque quando a gente cala, não fala, o corpo vai responder, o corpo vai falar. Quando a gente fala, o corpo cala. Ou seja, quando eu coloco para fora, quando eu me cuido, quando eu dou uma atenção especial para o que está acontecendo, o corpo vai sarar. É muito interessante. Às vezes, na primeira sessão, a pessoa já vem mal, desorganizada emocionalmente. Terminou a primeira sessão, a pessoa, eu nem comecei o reprocessamento, ainda vou demorar pelo menos um mês. A pessoa já sai assim, ai, como eu estou mais leve e tranquilo. É falar mesmo, literal, falar. Então, muitas vezes não, o corpo vai sempre responder de alguma forma. O corpo vai denunciar que tem alguma coisa ruim. Uma dor física, né? Está dizendo alguma coisa. Então, sim, é importante cuidar disso, sim, porque o corpo... Agora, está falando de quê? Um cansaço? É uma doença física ou é alguma doença de alguma parte do emocional, do psíquico? Eu estou sem energia, eu tenho um quadro na família de depressão. É só o cansaço? Lembra? Não é só ter um cansaço, tem que ter pelo menos 5 a 6 sintomas para dizer que é uma depressão. Isoladamente, o corpo está debilitado, cansado e tal. Agora tem uma fadiga, tem uma insônia, tem uma falta de apetite, está comendo demais, pensamentos intrusivos, negativos, tudo isso tem que ser considerado, né? Prof, mais uma pergunta que chegou aqui no celular. Uma pessoa que já teve depressão, teve vontade de cometer suicídio,
pode vir, depois de muito tempo, ter essa vontade de suicidar novamente? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque tá no pacote, né, da depressão, sabendo que nem toda depressão vai levar uma pessoa a pensar em suicidar. E alguns também não vai levar a vontade de não viver mais. Mas pode sim, dependendo da depressão, do nível de depressão, e um alerta aqui, tá? Quando a pessoa está muito depressiva, ela não vai se matar, não. Nós temos que cuidar, a depressão maior está de cama. O problema é quando ela de repente dá uma melhorada. Ela estava com depressão bem complicada, aí ela deu uma melhorada, tal. Opa, ali ela pode cometer o suicídio. Porque o depressivo maior mesmo, em crise, ele não tem forças para, literalmente, energia para pegar uma coisa ou outra. Não, então é nesse episódio mais de, tá tudo bem agora, tô melhor. Aí quando a mãe sai, tranquila, o pai sai, deixa em casa, né? Agora mesmo, mês passado, um casal amigo nosso perdeu o filho. Então, várias situações. Mas o menino tinha uma depressão. A mãe tem um quadro depressivo muito grande. E mesmo padrão, o menino também desenvolveu um transtorno de depressão maior. Prof, uma outra pergunta. Quem tem depressão e faz uso de remédio, como fazer o desmame? Tá, isso aí realmente é muito delicado, viu? Porque tem que saber o caso. Quem vai fazer desmame é o psiquiatra. Você não faz geralmente junto, sozinho. Muito menos com psicólogo. Geralmente, quando encaminham para um psiquiatra, a gente vai conversando, né? Vai conversando, tal, com o psiquiatra, com o paciente. Mas a questão do desmame, tem que saber o tratamento. Você começou há quanto tempo? Quanto tempo você está com remissão? Você está com sintomas mais nenhum? Já está bem melhor? Aí ele vai entender. Foi 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto tempo? É um quadro de depressão lá de trás, depressão maior? Às vezes a pessoa já começa ansiosa. Isso é muito comum. Primeira sessão, doutor, quando é que eu vou parar a medicação? É a mesma coisa para mim. Quantas sessões eu vou fazer? Quantas sessões eu precisar? Eu digo, depende. Imagina, você tem uma mansão, você mora numa mansão, é a sua vida. Você chega para mim e fala assim, olha, eu quero resolver, limpar só um quarto. É um pacote. Eu quero limpar do sótão até, vou limpar tudo. EMDR fazendo o quê? Gestacional, que é do começo. E aí o psiquiatra vai ter que avaliar isso. Então, não tem como dizer assim. Muita gente faz desmame sozinha. Vai lá e para de tomar, vai diminuindo a dosagem. Agora, quando tirar total, você vai ficar bem? Ou precisa de um tempo para você estabilizar bem? Estou super bem. Aquele tempo ainda para garantir e depois, lentamente, o desmame. Prof, a minha anciã aqui, Samara, ela pergunta o seguinte: a ideia de tomar remédio e ficar dependente dele é fato ou fake? Não sei se a senhora se recorda, né, que quando o psiquiatra me passou um remédio, prof, eu não vou tomar esse remédio não, eu vou ficar dependente, tarja preta. O discurso de muitos, principalmente assim, os resistentes igual a você, o desespero, vou ficar dependente. Olha, gente, antidepressivo não cria dependência. O antidepressivo. Os ansiolíticos já tem mais mas tem o processo de desmame. Entendeu? O desmame ele é mais difícil, vai ser um pouco mais difícil, porque o teu organismo está acostumado, mas se você fizer tudo direitinho e acoplar isso aí, colocar no pacote, muita água, as caminhadas da vida, esses cuidados que a gente precisava ter e não ter prejuízo nenhum, isso já ajuda bastante. Mas o antidepressivo ele não vai deixar a pessoa viciada, não. Prof do céu, não sei até que hora você quer responder a pergunta, mas está chegando aqui. Só mais um pouco aí. Vamos mais um pouquinho, a gente já para. É o seguinte, a ociosidade, pessoa que às vezes não trabalha, fica só em casa, trabalho doméstico, né, que uma irmã que está perguntando, ela pode ser uma das causas da depressão? Dependendo da pessoa, sim. Como? O meu sonho é trabalhar fora. Não suporto cuidar de casa. Porque em casa tem isso, aquilo, tal, fala um monte de coisa. Vai estar em casa como? Infeliz.
Meu sonho é parar de trabalhar e ficar em casa. Adoro limpar minha casa, cuidar dos meus filhos, dos meus cachorros, das minhas plantas. Não tem doença nisso. Tem a ver mais com a satisfação ou insatisfação. No meu caso, estar em casa, não é que é um ambiente, pelo menos não deveria ser um lugar adoecedor. Mas, se você tem planos de trabalhar, idealizou o trabalho fora e fica em casa pela circunstância mesmo, tem que ficar, pode, porque tem a ver com a tristeza, satisfação, frustração. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, é a minha irmã. Não quero, não quis estudar muito, fez só o magistério, não quis atuar, disse, eu gosto de cuidar de casa, Tânia, eu gosto de ficar em casa, de ter o prazer de fazer meu pão caseiro, minha comida, minhas coisas, cuidar da minha família. Cuidou, 2 filhos lindos, casaram, foram embora, o marido aposentou agora, feliz. Vai adoecer uma pessoa dessa depressão porque está em casa? Não, mas pelo contrário, né? Ela está feliz. Talvez se fosse o contrário, adoeceria. Então, dependendo da pessoa, do nível de frustração, porque ela tinha expectativa de estar fora do mercado de trabalho ou estudando, e ela não foi, pode, sem dúvida, gerar uma frustração, uma tristeza, enfim. Prof, nós estamos vendo aqui a Leslisa lá de São Tomé e Príncipe, viu, gente? E um pastor temporário lá na África. Dá um oi aí, Leslisa, para o pessoal. Foi ovelha da professora Tânia também, pastor Fernando, quando eram lá administradores lá da... Que legal, Deus abençoe muito você, viu? Pessoal da África também está nos assistindo, Estados Unidos, Canadá, Japão, tem uma galera grande aqui. Prof, a última de agora. Qual deveria ser um processo, ou seja, terapêutico, ou de exercício físico, ou alimentar, para a gente evitar esse contexto depressivo? Mas eu tenho uma pergunta colocada nessa. Uma doutora também em psicologia, uma certa vez numa palestra, ela disse o seguinte: quem tem depressão, você controla, é como se fosse AIDS, né? Você controla ela, mas você nunca vai ficar 100% curado. Vez ou outra, ela pode reaparecer. Do ponto de vista cristão, do que a senhora já estudou também, isso poderia ser uma afirmativa correta? Como eu falei, quando você tem uma depressão, você fica mais sensível a desenvolver depressão. Tem outro, né? Lembra que logo no começo eu falei isso. Eu não falaria dessa forma como ela colocou, mas se você for observar o que eu falei, pelo que você colocou, se foi isso que realmente entendi, é como se fosse como você falou mesmo, HIV, tem lá o vírus incubado, guardadinho, de vez em quando ele aparece. Eu só entendo que a depressão você tem uma vez, por exemplo, eu tive depressão há sei lá quantos anos atrás. Não tive mais depressão. Há muitos anos. Não tô, esse período todo, estou tomando remédio da depressão para segurar. Você entende? Então, vamos pensar na HIV, que você tem que tomar todo aquele bolo de remédio para se manter. Porque senão o vírus, vamos pensar no vírus, né? Vai vir e vai te matar, coisa do tipo. Como agora, né? Um amigo nosso também faleceu, um conhecido, porque parou de tomar remédio para HIV. Então, há muitos anos que eu tive depressão, há 30 e poucos anos. Por aquele caso que eu te falei, foi uma situação externa. O que é que eu falei também? Que a gente aprende se ela bater na porta, porque quando ela chega, se você nunca teve, você nem percebe. Você vai ficar atento, de repente você leu algum artigo, você ouviu uma palestra, nossa, esses sintomas aí eu tenho pelo menos 6, 7. Opa, será que estou com depressão? E às vezes a pessoa nem azul, nem sonha. Mas você identifica, quando você já teve, que é o meu caso, eu identifico. Isso aqui. Primeira questão, vamos pensar o seguinte: se tem um sinal, surgiu algum sinal ali, tristeza, vamos pensar na tristeza recorrente, está lá já uma semana, 2, 3, qual é a causa? Porque a questão da depressão é sempre importante trabalhar a causa. Se eu não trabalho a causa, o remédio não trata disso, né? A medicação, ela te estabiliza ali, toda uma dor muito grande, uma perda, aquilo me desestabiliza, eu choro, eu vivo ansiosa, triste, enfim, um monte de pensamentos ruins, a medicação vai dar uma segurada. Mas o que causou isso? A perda. A psicoterapia trabalha com o quê? Com a raiz do problema. Peraí, como é que você lida com perda? Essa é a primeira perda? Não, a primeira vez que teve foi assim. Como é que você lidou?
ou nunca tive uma perda, é a primeira vez, tá? E o que significa bem para você? A gente reprocessa, lembra do EMDR? A gente reprocessa, não é aquela perda do momento. É como ela lida com as perdas, com os sentimentos, com os episódios que ela não tem controle, porque uma perda você não tem controle, foi e acabou. Então, é mais esse sentido. Eu acredito que essa questão é de você ficar mais sensível, poder desenvolver um outro quadro depressivo. O fato da gente ter o autoconhecimento ajuda muito. Ajuda bastante, né? Ajuda a gente muito. Saber se ela está batendo na porta realmente, porque as pessoas às vezes confundem momentos de tristeza com uma tristeza que nunca passa, né? Então, alguém já se sente triste, não, já estou com depressão. Não é assim. Tem que ter uma cadência. Ok, prof. Gente, nossa gratidão, professora Tânia. Se depender de mim, ela volta outras vezes, né? Vamos ver se a gente consegue uma agenda aí, uma vaga. Prof, estão me pedindo aqui para passar o seu contato. Você autoriza? Pode passar para o pessoal. O meu Instagram também, se você tiver aí, depois eu passo para ti. Sim, pode passar para mim que eu coloco aqui no grupo. A gente tem trabalhado muito, então tem alguns projetos no Instagram, porque é onde a gente termina ajudando mais pessoas e tal. Mas eu falo, meu Deus, eu tenho que... a minha ideia é parar um pouco, dar uma freada mais no trabalho, para conseguir fazer esse outro trabalho que eu alcanço muita gente, sabe? Mas eu vou passar para ti no Instagram, e tem um canal do YouTube também, aí você pode passar para o pessoal, sem problema nenhum. Mas, gente, cuidadamente, tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, que é o centro de tudo. Então... quando você pensa que a maior parte das doenças, elas têm origem na mente, isso é muito sério. As pessoas falam, eu me preocupo muito com a alimentação, e tem que se preocupar mesmo. Eu me preocupo muito com fazer academia e tal, mas como é que está a sua mente? Tudo isso ajuda, né, a mente, o cérebro da gente ativo e tudo mais e tal, mas não ignore. E aqui, um puxão de orelha aqui para os rapazes, que tem bastante aqui. Vocês são difíceis, viu? Duro na queda, né? Eu sou macho, eu vou falar da minha vida, assim, eu vou falar da minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Você não vai conversar com o profissional ou com a profissional. Você vai tratar de algo que pode estar, mas qual é o problema? O que é que a gente aprendeu? Homem que é homem não sente dor, ele não chora, ele não pede ajuda, ele morre morre na tuia, né? Pernambuco fala, morre na tuia, ou seja, morre lá, se acaba, mas não busca ajuda. Fraco é quando você não é capaz de buscar, sabe, eu preciso, eu preciso muito de ajuda para eu sair dessa condição, para eu me curar. Porque muitas vezes, se você está adoecido, o seu sistema vai adoecer junto, a sua casa, sua mulher, seu namorado, seu noivo, sua noiva, seus filhos, a comunidade que você está, porque você termina sendo uma pessoa que você, de alguma forma, vai ter uma influência ali, uma fala sua, às vezes você é muito melindrosa e o outro não entende o que está acontecendo, você não sabe lidar com as suas emoções, qualquer coisa você já espana, tal. Peraí, gente, calma, trabalha a mente. E o autoconhecimento faz toda a diferença mesmo, pastor. Mas obrigada, viu, pelo convite. Foi um privilégio para a gente. E dizer, gente, olha, eu fazia psicoterapia com a professora Tânia, possivelmente vou voltar, é muito bom. Melhorei como pessoa, como marido, como pastor. Então, essa questão de quem vai em psicólogo é doido é uma das maiores aberrações que a gente escuta, né? Nós precisamos cuidar da nossa mente, porque se a mente estiver saudável, o nosso corpo também vai ficar saudável. Sem dúvida. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. A gente vai tentar ver com ela uma outra oportunidade para trazer um tema aqui para a gente. Foi uma palestra muito gostosa, uma aula muito gostosa. Eu espero em Deus que, a partir de então, possamos colocar em prática todas essas dicas para que a gente se autoajude e ajude também as outras pessoas. É como lá no avião, né? Você coloca a máscara primeiro em você, para depois colocar a máscara em outra pessoa. O irmão Elias parece que levantou a mão aqui, irmão Elias. O Elias quer falar? Ou foi sem querer querendo? Eu acho que foi sem querer querendo. Prof, obrigado então, gente. Deus abençoe. Bom resultado para todos nós, viu? Pastor, ele está perguntando, eu acho que ele perguntou
Como é que se diz? Qual é a deixa eu Qual pegar é o aqui. Instagram da psicóloga Tânia? Eu vou colocar no grupo do Projeto Servir Mais, tá? Ela vai enviar para mim, eu vou encaminhar o link e o contato dela para que... É taniaalves.psicóloga, né? O Instagram é taniaalves.psicóloga. O Yahoo é Tânia Alves Psicóloga. taniaalves.psicóloga é um. E Tânia Alves Psicóloga é do Instagram. É do YouTube. Perfeito. Ok? Deus abençoe vocês, um forte abraço e que, quem sabe aí, em outro momento a gente conversa, a gente volta aqui. Tranquilo? Tá joia, prof. Um forte abraço, Deus abençoe. Obrigado. Muito Gente, Deus obrigada. abençoe vocês. Bom restante de sábado. Até logo.